Bom, meus amigos, a esposa de Martin Harris, Lucy Harris, tinha uma desconfiança do profeta José Smith e da tradução das placas de ouro do livro de Mórmon. Ela achava, no seu íntimo, que José Smith queria enganar Martin Harris e pegar o seu dinheiro. Martin Harris queria provar para ela que não. E provar também que ele não estava entrando numa furada, que ele ia deixar o dinheiro dele e para a tradução do livro de Mórmon ia ser bem empregado. E por isso ele pediu ao profeta se ele pudesse levar para especialista de universidade que pudesse avaliar a tradução do profeta. Vamos entender como foi. Alguns meses depois, Martin Harris foi visitá-lo aonde? Em Harmony, onde José Smith estava, dizendo que sentira que o Senhor o chamara para ir ao leste, até Nova York, para consultar especialistas em idiomas antigos, os quais ele esperava que pudessem traduzir os caracteres. Assim, José Smith Jr. copiou vários caracteres das placas, traduziu-os e entregou os papéis a Martin Harris. Ele e Emma ficaram aguardando, enquanto seu amigo se dirigia para o leste para consultar acadêmicos notáveis. Quem eram esses acadêmicos notáveis? Em Nova York, Martin foi se encontrar com Charles Anton. Charles Anton era um professor de latim e grego da Universidade de Columbia University. O professor Charles Anton era jovem, uns 15 anos mais novo do que Martin Harris, e era conhecido por ter publicado uma enciclopédia famosa sobre a cultura grega e romana, além de ter começado a reunir histórias sobre os índios americanos. Anton era um acadêmico rigoroso, que não gostava de ser interrompido. Mas ele recebeu Martin Harris e estudou os caracteres e a tradução de José Smith. Embora não conhecesse egípcio, o professor havia lido alguns estudos sobre o idioma egípcio, e sabia como era a escrita egípcia, de forma que, ao analisar os caracteres, viu algumas similaridades com o egípcio. E ele disse a Martin Harris que a tradução estava correta. Presta atenção. O professor Charles Anton disse para Martin Harris que a tradução estava correta. Martin mostrou mais caracteres a Charles Anton. E Charles Anton os examinou, dizendo que eram caracteres de idiomas muito antigos. E deu a Martin um certificado atestando sua autenticidade. O testado que ele deu para Martin era para testar a autenticidade dos caracteres. Ele também recomendou que os caracteres fossem mostrados a outro professor da mesma universidade, chamado Samuel Mitchell, que lecionava também na Universidade de Columbia. Abre aspas. Olha o que o Anton disse para Harris. Mitchell conhece muito bem esses idiomas antigos, fecha aspas. Abre aspas. E não tenho dúvidas de que ele será capaz de lhe dar alguma satisfação, fecha aspas, ponto. Martin Harris guardou o certificado em seu bolso, mas quando estava saindo, Charles Anton o chamou de volta, desejando saber como José Smith havia encontrado as placas de ouro. Abre aspas. Um anjo de Deus, fecha aspas, disse Martin Harris. Um anjo de Deus revelou-as a ele. Ele testificou que a tradução das placas mudaria o mundo e o salvaria da destruição, e que agora que tinha a prova de sua autenticidade, estava disposto a vender sua fazenda, isso é o Martin Harris falando, e doar o dinheiro para publicar a tradução. Abre aspas. Deixe-me ver o certificado, fecha aspas, disse o professor Charles Anton. Martin Harris tirou do bolso e deu a ele. Anton o rasgou em pedacinhos, aquele certificado, dizendo que não havia coisas como ministério de anjos e, se Joseph quisesse que as placas fossem traduzidas,
ele poderia trazê-las para a Universidade de Colômbia e deixar que um professor o fizesse. Martin explicou que parte das placas estava selada e que Joseph não tinha autorização de mostrá-las para quem quer que fosse. Abre aspas. Não posso ler um livro selado, fecha aspas, disse o professor Charles Anthony, alertando Martin de que Joseph provavelmente o estava enganando. Abre aspas. Cuidado com trapaceiros, fecha aspas, disse ele. Martin deixou o professor Charles Anthony e procurou o professor Samuel Mitchell, que o recebeu educadamente, ouviu a história e analisou os caracteres e a tradução. Isso é o professor Mitchell. Ele não conseguia entendê-los, mas disse que lembravam os hieróglifos egípcios e que eram os escritos de uma nação extinta. Martin partiu da cidade logo depois e voltou para Harmony, mais convencido do que nunca de que Joseph tinha as placas de ouro e o poder de traduzi-las. Esses acadêmicos não acreditam em anjos, e muito menos vão acreditar em milagres. Então, eles atestaram sim que o livro de Mormon, a tradução dos caracteres feita pelo profeta José Smith Jr., era uma tradução verdadeira. Eles confirmaram a autenticidade do livro de Mormon. Obrigado.